Ele costumava segurar minha mão e prometer o mundo. Dizia que eu era sua paz, seu futuro, o motivo do sorriso dele, e durante muito tempo eu quis acreditar, até que numa tarde silenciosa, o destino me mostrou o que ele realmente era. A voz dele ainda ecoava na minha mente. Mas o perfume de outra mulher denunciou a verdade. O coração apertou, a alma gritou. E eu entendi que o amor não morre de uma vez. Ele apodrece devagar, até virar vingança. E foi ali, diante da traição, que eu decidi me levantar das cinzas, não para perdoar, mas para fazer ele pagar. Se essa história te fez refletir, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio é uma jornada de emoção, aprendizado e fé. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Meu nome é Cíntia, tenho 23 anos, e durante muito tempo acreditei que o amor era suficiente. Fabiano era o homem que todo mundo dizia ser perfeito, gentil, carinhoso, trabalhador. Eu me orgulhava de caminhar ao lado dele, de acreditar que juntos estávamos construindo algo real, mas a vida tem um jeito cruel de revelar as verdades escondidas. Tudo começou com pequenos sinais, mensagens apagadas, ligações curtas demais, olhares que fugiam dos meus. Eu dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, até o dia em que vi o nome dela piscando na tela do celular dele. Cliente do salão, ele disse, mas o tom de voz tremia. Naquela noite, não dormi. O coração batia forte demais para permitir descanso. Foi ali, entre lágrimas e silêncio, que uma frase começou a se repetir na minha mente. Quem destruiu o meu amor vai conhecer a minha frieza. Eu não sabia ainda como, mas algo dentro de mim mudava. E quando uma mulher muda em silêncio, o mundo dela nunca mais volta a ser o mesmo. E você? O que faria se descobrisse que o amor da sua vida estava te enganando? Eu acreditava que conhecia o amor, porque ele me fazia acreditar. Fabiano tinha essa voz calma, esse abraço que fazia as noites parecerem menos longas. E durante 2 anos, eu vivi dentro de uma rotina onde o menor gesto dele valia por um mundo inteiro. Lembro do sorriso dele na cozinha, do modo como ajeitava minha mão como se eu fosse frágil demais para o mundo. E eu quis ser frágil porque ele dizia que cuidaria de mim. Por isso, quando algo começou a escapar, eu inventei desculpas para o meu próprio coração, porque admitir a suspeita era aceitar que todo o meu sonho podia ser uma mentira. Você já se pegou fingindo normalidade enquanto a alma se despedaça? Eu tentei, e falhei. Naquele dia em particular, ele saiu arrumado demais para um almoço com um cliente. E eu notei os detalhes. Camisa nova, perfume que eu nunca tinha visto antes, um cuidado com a aparência que não combinava com as mãos calejadas de mecânico. Eram sinais pequenos, como faróis distantes, que eu preferi ignorar até que o celular dele ficou esquecido sobre a mesa e a tela brilhou com um nome que não devia estar ali. A imagem do nome piscando ainda me corta quando penso. Tô te esperando, amor. Li aquilo várias vezes, como se a repetição pudesse anular a traição, como se as palavras pudessem voltar para dentro do buraco onde tinham saído. O que você faria se a sua maior prova de amor virasse apenas uma sequência de mensagens entre outros corpos? Segurei o celular com as mãos trêmulas e fui atrás das pistas que meu próprio coração me oferecia. Deslizei por conversas que cheiravam a segredo, e a cada linha meu mundo desabava um pouco mais. A noite passada foi inesquecível. Você me faz sentir viva. Ela nunca vai descobrir. Aquilo não eram frases soltas. Eram pontas de um novelo que eu não havia percebido que existia. E agora, puxando, eu via a trama inteira. Chorei sem barulho no sofá, porque gritar parecia dar mais poder à traição. Chorei porque a dor de confiar tem um gosto amargo que ninguém pode emparelhar com conselhos. E no silêncio entre as lágrimas, uma pergunta brotou. Como um homem que dizia amar pode planejar outra vida sem nem avisar? Quando ele voltou, com aquele sorriso que eu conhecia e que me enganava, senti uma náusea antiga, um cheiro do perfume que eu já havia lido nas mensagens, e aquilo transformou o abraço em um ato mecânico. Eu devolvi o gesto porque ninguém sabia ainda a verdade que queimava dentro de mim. E ele falou, meu amor, com a mesma naturalidade de sempre, como se amor fosse sinônimo de impunidade. Olhei para ele e vi um estranho bem vestido. Olhei para meus próprios dedos e vi as marcas das minhas promessas. A casa que antes era abrigo virou palco,
e eu fiquei pensando se o mundo poderia realmente continuar como se nada tivesse acontecido. Passei a noite acordada, não por solidão, mas por um fogo que começou a arder no peito, e que não era apenas tristeza, era raiva pura, uma clareza que vinha junto com a humilhação. Li e reli as mensagens, até que as palavras perdessem o rosto e ficassem apenas como objetos frios que eu poderia manipular. E foi aí que algo dentro de mim mudou de posição, como se a dor tivesse se transformado em uma ferramenta. Perguntei à parede: eu mereço isso? Respondia a mim mesma em pensamento: não. E foi dessa resposta que nasceu a determinação silenciosa de não ser mais apenas a vítima. No dia seguinte, continuei com a rotina como se nada tivesse acontecido, mas tudo tinha acontecido. A minha voz ficou mansa, os meus gestos ficaram medidos, e cada pergunta que eu fazia passou a carregar um veneno contido. Fingi normalidade no trabalho, sorri para vizinhos, cuidei de Sofia como sempre, porque ela precisava de estabilidade mesmo quando tudo ao redor tremia, e no trabalho, observei Fabiano com olhos novos, como quem estuda uma peça antes de movê-la no tabuleiro. A noite trouxe de novo o mesmo perfume, o mesmo sorriso, mas eu não era mais a mesma mulher que chorava sem reação. A promessa que fiz no silêncio fez-se presente. Ele sentiria, não com palhaçadas públicas, não com humilhações gritadas, mas com uma frieza calculada, uma ausência que doía mais que qualquer confronto. Eu comecei a pensar em detalhes. Pequenas mudanças, distâncias estratégicas, presença que se fazia escassa no lugar certo. E cada plano nascia como uma pétala de gelo acariciando um coração que antes batia por outro. O que acontece quando a paciência vira planejamento? Houve um momento em que me peguei sorrindo de um jeito novo ao ouvir uma mensagem do número desconhecido que eu havia encontrado. Não era alegria. Era a certeza de que eu não seria reduzida à minha dor. Ao mesmo tempo, um medo antigo sussurrava que, ao buscar justiça, eu poderia perder algo de mim. A linha entre justiça e vingança é fina, e eu não pretendia cair do outro lado sem perceber. Por isso meditei cada passo, como quem ensaia uma fala decisiva. E você, quando planeja responder a uma ofensa, já sentiu o pavor de se transformar naquilo que mais odiou? No fim daquela semana, quando percebi que minhas forças vinham mais do que da raiva e menos da lágrima, entendi que havia uma nova Cíntia nascendo, uma que sabia esperar e que preferia ver o pão queimada antes de atirar no padeiro. Minha promessa inicial já não era mais só sobre fazê-lo sentir, era sobre me reconstruir inteira, para que, quando ele tocasse meu passado, sua mão encontrasse apenas vidro. E no exato instante em que decidi que manteria a calma como armadura, algo inesperado aconteceu. Alguém bateu à porta precisamente quando eu pensava que era hora de agir. Eu passei dias refletindo sobre o que havia acontecido, sentada na penumbra do meu quarto, enquanto observava Sofia brincar com seus bonecos, sem perceber que o mundo adulto podia ser tão cruel. Cada risada dela me cortava por dentro, porque eu queria protegê-la. Queria que ela continuasse acreditando em bondade, enquanto meu coração ardia em frustração e raiva. Foi então que percebi, a dor não precisava se transformar em desespero. Podia se transformar em estratégia, e foi nesse instante que uma ideia começou a se formar, silenciosa, mas afiada como uma lâmina que espera o momento exato para cortar. Eu precisava ser fria, calculista, invisível enquanto movia as peças no tabuleiro que era nossa vida. Cada gesto meu passou a carregar intenção. Cada palavra que eu dizia a Fabiano, cada sorriso que eu lhe oferecia, era agora uma camada de armadura, uma fachada que escondia a tempestade que crescia dentro de mim. Comecei a observar detalhes que antes ignorava, a maneira como ele se movimentava, os horários que saía, os sinais que deixava escapar sem perceber. Cada pequeno detalhe se tornou uma peça fundamental para o plano que eu estava prestes a colocar em prática. E quanto mais eu estudava, mais meu coração se aquietava, sabendo que a paciência seria minha maior arma. Nos dias seguintes, organizei minha rotina com cuidado quase obsessivo. Cada encontro com amigas, cada saída para compras, cada conversa com a mãe e com a irmã Helena foi medida como se eu estivesse preparando o terreno para algo maior. Eu não queria apenas que Fabiano sentisse minha ausência. Queria que ele percebesse a transformação que a traição havia provocado, que entendesse que não se pode brincar com quem entrega o coração de forma genuína. À noite, quando ele chegava, eu permanecia serena, sentava ao lado dele, conversava, sorria,
mas por dentro, cada detalhe do que ele dizia era analisado, registrado, estudado. Cada palavra dele se tornava munição, não para feri-lo em raiva, mas para que o próprio tempo cobrasse o preço das escolhas que ele fizera. Eu percebia o contraste. Enquanto ele ainda me via como a mesma mulher submissa de antes, eu já era outra, mais forte, mais fria e determinada a que a justiça da vida fosse implacável. Aos poucos, comecei a colocar pequenas mudanças no meu dia a dia que pareciam banais, mas carregavam peso estratégico. Mudanças de rotina, saídas discretas, telefonemas que ele não podia ouvir, visitas inesperadas de clientes e conhecidos que mostravam que eu também tinha presença e valor fora da sombra dele. Cada movimento era calculado, cada sorriso estudado, cada silêncio meticulosamente pesado. E quanto mais ele buscava explicações, mais eu permanecia inabalável, permitindo que o desconforto dele se tornasse semente de arrependimento, antes mesmo de perceber que estava sendo manipulado. Em meio a tudo isso, a presença de Sofia era meu ponto de equilíbrio. Eu precisava que ela continuasse sendo feliz, sem perceber o furacão que se formava na vida de quem deveria amá-la. Cada sorriso dela, cada pergunta inocente, cada abraço pequeno me lembrava do que eu estava defendendo. Não apenas meu orgulho ou minha vingança, mas a inocência de quem não sabia o que era ser traído. Eu orava todas as noites, pedindo discernimento, força e calma, para que cada passo fosse firme, sem manchar a alma que ainda precisava se manter pura. É curioso como a dor pode se tornar combustível, e, no silêncio da minha casa, entre risadas infantis e sombras da noite, eu senti a primeira centelha daquilo que chamaria de vingança calculada. Um fogo frio, mas ardente o suficiente para iluminar cada passo do meu plano. Foi numa tarde comum, aparentemente sem importância, que o primeiro teste do plano começou. Fabiano trouxe consigo o ar de sempre. Charmoso, sorridente, a máscara perfeita do homem que eu acreditava amar. Mas eu já não via a mesma pessoa. Via alguém que tinha quebrado meus limites e que, sem saber, estava caminhando para o próprio castigo. No café da tarde, enquanto ele contava detalhes do trabalho, eu ouvia, sorria, participava, mas também registrava cada deslize, cada desatenção, cada centelha de arrogância que ainda insistia em exibir. Eu podia sentir o desconforto dele ao notar que eu estava diferente, e isso me deu uma satisfação silenciosa. A vingança não precisava ser ruidosa, ela precisava ser inevitável. Em paralelo, comecei a reconstruir minha vida social. Amigos antigos, colegas de trabalho, conhecidos da igreja, todos eram peças que podiam reforçar minha imagem de mulher independente, alguém que não dependia mais do sorriso de Fabiano para respirar. Cada conversa era uma oportunidade de mostrar que eu continuava inteira, que minha fé e minha força não tinham sido destruídas por uma traição. E ele percebia, pequenos olhares, pausas no meio das frases, perguntas sobre minhas saídas. Cada movimento dele confirmava que o plano funcionava, que ele começava a sentir o peso da ausência da mulher que ele achava controlar. Quanto mais eu sorria em público, mais ele se debatia em silêncio. Enquanto isso, comecei a planejar cuidadosamente o modo de revelar meu poder silencioso. Não seria uma explosão, não seria um confronto, seria algo que ele perceberia aos poucos, até que o arrependimento o atingisse com força suficiente para doer. Estudei cada passo, cada situação em que ele pudesse se sentir seguro demais, cada momento em que sua arrogância poderia ser usada contra ele. Eu estava construindo uma teia invisível, e cada fio era tecido com paciência e precisão, com a certeza de que quando o momento chegasse, ele veria que tudo o que acontecia era consequência das escolhas dele, não de minha raiva descontrolada. A tensão dentro de casa cresceu sem que ele percebesse. Cada sorriso meu carregava múltiplos significados. Cada palavra, cada gesto, era duplamente interpretado por quem ainda acreditava me conhecer. Eu comecei a perceber as pequenas falhas em seu comportamento. Olhares que desviavam, gestos apressados, a maneira como ele verificava o telefone quando achava que ninguém olhava. Tudo isso me servia de alerta, mas também de confirmação de que o plano estava funcionando. Ele ainda era o mesmo homem sedutor, mas já não controlava a narrativa. Eu controlava. E a consciência disso era mais poderosa do que qualquer raiva que pudesse sentir. No meio de tudo isso, o apoio de irmã Helena e de minha mãe se tornou fundamental.
Conversas discretas, conselhos espirituais, orações compartilhadas, tudo fortalecia minha paciência e clareza. Eu não queria que a vingança se transformasse em destruição de mim mesma. Pelo contrário, ela precisava ser reflexo do poder que nascia da fé e da consciência de que cada ação de Fabiano tinha consequências. E lentamente, percebi que ele não podia mais ignorar a mudança. Pequenos sinais de inquietação apareciam, e cada um deles me dava forças para continuar. No final daquela semana, percebi que minha transformação já não podia mais ser ignorada. Fabiano começou a perguntar, a observar, a sentir que algo estava diferente, mas não sabia ainda o que. E foi exatamente nesse ponto que eu sorri por dentro, porque o plano já começava a se mover sem que ele percebesse. Eu sabia que a próxima etapa exigiria ainda mais paciência, inteligência e frieza, mas estava pronta. Minha promessa silenciosa se transformara em plano real, e agora cada passo seria calculado, cada gesto estudado, até que a justiça da vida atingisse seu ápice. Desde o momento em que decidi que Fabiano sentiria o preço de sua traição, tudo na minha vida passou a ser calculado, medido, pensado. Eu não queria apenas vingança. Queria que cada passo fosse uma lição silenciosa, uma consequência direta das escolhas dele, e ao mesmo tempo um espelho do que eu havia vivido. Cada gesto dele agora me parecia previsível, cada palavra carregava pistas, e eu comecei a traçar estratégias sutis para que a verdade se revelasse, sem que eu precisasse levantar a voz. Observava seus horários, estudava os contatos no celular que ele acreditava que eu não via, e a cada deslize, a certeza de que estava no caminho certo se fortalecia. O primeiro movimento real aconteceu numa tarde de sexta-feira. Fabiano estava tranquilo, convencido de que eu continuava a mesma mulher ingênua, que sorria e seguia a rotina sem questionar nada. Mas naquela tarde, enquanto ele preparava o jantar, eu comecei a organizar pequenas situações que colocariam seu orgulho à prova. Nada extravagante. Apenas detalhes precisos, uma mensagem estratégica enviada a um conhecido dele, uma conversa casual com uma amiga sobre fidelidade e confiança, e observações sutis que fariam qualquer homem que acreditasse controlar a situação questionar seu próprio comportamento. Cada gesto meu era uma peça de xadrez. Cada silêncio meu era um aviso invisível. Enquanto ele ria e contava detalhes do trabalho, eu ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada olhar. Não havia pressa, não havia raiva explícita, apenas uma calma mortal, a certeza de que ele começaria a perceber que o jogo tinha mudado. E foi nesse instante, enquanto ele se movia inconsciente pelo apartamento, que senti uma mistura de excitação e paciência. Eu precisava que ele notasse, que começasse a sentir o desconforto de estar diante de alguém que não podia mais manipular. E no fundo, a cada passo, a cada movimento, eu sentia meu próprio poder emergindo de um lugar que eu não conhecia até aquele momento. Se você já sofreu por amor, fique comigo até o fim desta história. Você vai ver que nem toda dor precisa ser silenciosa para se tornar justiça. Era um toque sutil, quase invisível, mas carregava intenção. Enquanto Fabiano permanecia alheio a tudo, eu sabia que estava construindo algo maior do que vingança. Estava mostrando que cada mulher ferida pode se levantar mais forte, mais esperta, mais imprevisível. A noite chegou e ele voltou com o mesmo sorriso charmoso, acreditando que nada havia mudado. Eu o observei, o abracei, conversei com naturalidade, mas dentro de mim, tudo era cálculo e precisão. Sabia que cada gesto meu estava sendo registrado pela memória dele, que cada silêncio meu era interpretado como indiferença, e que essa interpretação sutil começava a corroer sua confiança. Ele não sabia ainda que cada passo que ele dava em direção a mim era na verdade uma aproximação controlada, um movimento que eu orquestrava com a intenção de fazê-lo questionar cada escolha. Nos dias seguintes, intensifiquei os pequenos testes, elogios discretos para suas conquistas, comentários aparentemente inocentes sobre fidelidade e honestidade, pequenas provocações que não eram vistas como ataques, mas que plantavam sementes de dúvida. Eu percebia cada microexpressão, cada hesitação, e guardava tudo como evidência silenciosa de que ele não estava mais no controle. A paciência tornou-se minha maior arma, e a frieza minha aliada. Eu não precisava mostrar força. Precisava que ele sentisse a ausência do que nunca valorizou. Em paralelo, minha vida pessoal se tornava mais visível, mas sem exageros. Amigos e familiares notavam minha serenidade,
minha confiança, e cada elogio ou comentário positivo era como uma lâmina que afiava a consciência dele sem que ele percebesse. Ele buscava atenção, tentava provocar reações, mas eu permanecia inalterável. A raiva que ele acreditava existir dentro de mim transformava-se em estratégia. E quanto mais ele insistia em controlar, mais evidente ficava que o verdadeiro poder não estava em suas mãos, mas nas minhas. Houve uma noite em que ele tentou me surpreender com um jantar romântico, confiante de que o gesto apagaria qualquer dúvida que pudesse surgir. Eu participei, sorri e agradeci, mas cada palavra minha carregava a distância da mulher que eu havia me tornado. Ele não percebia que estava sendo avaliado, que cada frase, cada gesto, cada toque era registrado na memória da vingança que eu construía com calma e precisão. O charme dele, antes irresistível, agora apenas evidenciava sua arrogância, e cada sorriso falso tornava a armadilha mais perfeita. No final da semana, a tensão se tornou quase palpável. Fabiano começou a questionar minha rotina, meus contatos, minha maneira de me portar, e cada pergunta dele era respondida com naturalidade, mas carregada de silêncio e significado. Eu não precisava explicações. Ele começava a perceber, lentamente, que algo havia mudado, que a mulher que ele acreditava conhecer não estava mais ali. E quanto mais ele buscava controle, mais claro se tornava que a narrativa havia mudado, e que cada passo dele agora estava sob meu olhar calculista. O orgulho de Fabiano sempre foi a fraqueza dele. O mesmo sorriso que antes me encantava, agora se tornava a arma silenciosa que eu precisava para que ele percebesse que não podia controlar tudo. Cada gesto, cada palavra, cada tentativa de manipular minha rotina era registrada em minha mente como evidência de que ele não conhecia a mulher que eu me tornara. Eu observava calada, planejando o momento exato de agir, sabendo que a paciência era tão cruel quanto qualquer palavra de ódio. Ele ainda se considerava dono da nossa história, mas mal sabia que eu escrevia os próximos capítulos em segredo, com frieza e precisão. Nas noites em que ele chegava tarde do trabalho, eu permanecia na sala, lendo, anotando pequenas falhas, estudando sua rotina, calculando como cada passo dele poderia ser revertido a meu favor. Cada detalhe do dia dele, que antes me passava despercebido, agora era arma silenciosa. Percebi que ele se esforçava para parecer tranquilo, mas seus olhos traíam a inquietação, o mesmo desconforto que eu queria cultivar para que ele sentisse a dimensão da traição. Eu não precisava confrontá-lo diretamente. A justiça da minha presença silenciosa era mais impactante do que qualquer escândalo. Um dia, durante o almoço, Fabiano comentou casualmente sobre um elogio que recebeu no trabalho. Eu sorri, aparentemente desinteressada, e disse algo simples. Que bom que seu esforço é reconhecido. Por dentro, eu celebrava cada pequena inquietação que minhas palavras sem emoção causavam. Ele começou a perceber que minhas reações não eram previsíveis, e isso o desconcertava. Quanto mais ele tentava provocar uma reação em mim, mais eu permanecia calma, medindo cada palavra, cada olhar, deixando que a tensão fosse crescendo naturalmente até que ele sentisse que havia perdido o controle da situação. Enquanto isso, minha rotina social seguia firme. Amigos, colegas de trabalho e familiares notavam a mudança, o ar de confiança, a serenidade que eu exibia mesmo diante das situações mais desconfortáveis. Cada elogio, cada comentário positivo era um lembrete silencioso de que eu continuava inteira, que meu valor não dependia mais de Fabiano. E ele percebia, mesmo que inconscientemente, que estava sendo deixado de lado não pelo orgulho de ele ou meu, mas pelo poder que eu havia recuperado, o poder de ser eu mesma, independente de quem me traíra. Em paralelo, comecei a arquitetar pequenos eventos que o colocariam em situações desconfortáveis, momentos em que ele precisaria refletir sobre o que havia perdido. Eu mantinha contato estratégico com pessoas de confiança, para que cada passo dele fosse observado sem que ele soubesse. Cada reunião, cada saída, cada detalhe era calculado para que a sensação de alerta e arrependimento crescesse dentro dele. Ele ainda acreditava que podia controlar meu comportamento, mas eu era um passo à frente, movendo as peças com a paciência de quem sabe que a vingança mais poderosa não é ruidosa, mas inevitável. Uma tarde, enquanto ele me ajudava a organizar algumas contas da casa, deixei escapar um comentário aparentemente casual sobre honestidade e confiança. Observando seu rosto, a reação dele foi imediata.
Um leve rubor, o olhar desviando, as mãos hesitando. Foi o suficiente para confirmar que ele começava a sentir o peso da mudança. Eu sorri discretamente, sabendo que cada pequena provocação silenciosa era uma vitória do meu plano. A paciência e a frieza tornavam-se armas mais afiadas do que qualquer confronto direto. À medida que os dias passavam, notei que ele começava a desconfiar de meus passos, mas ainda não conseguia decifrar minhas intenções. Cada sorriso meu, cada frase calma, cada gesto natural carregava camadas de significado que ele tentava interpretar em vão. Eu estava construindo a percepção de que a mulher que ele acreditava conhecer havia se transformado em alguém mais forte, mais consciente e mais imprevisível, e ele ainda acreditava que podia reconquistar meu controle, sem perceber que já não havia mais nada a controlar. O orgulho dele começava a ser corroído silenciosamente. Pequenos deslizes que antes passariam despercebidos, agora eram notados e analisados. Eu sabia que ele sentia a pressão, e isso me fortalecia. Cada olhar nervoso, cada gesto impaciente, cada tentativa de recuperar espaço, era uma confirmação de que a armadilha que eu criara estava funcionando. Ele ainda era charmoso. Ainda tentava ser o homem perfeito, mas cada ação sua caía dentro do meu plano cuidadosamente arquitetado. Uma noite, sentei-me ao lado dele enquanto ele contava histórias do trabalho, fingindo interesse, mas na realidade, absorvendo cada detalhe, cada ponto fraco, cada vulnerabilidade que ele inadvertidamente revelava. Eu precisava estar presente, mas invisível, silenciosa, analisando. Quanto mais ele se expunha, mais claras se tornavam as falhas dele, mais eu entendia como e quando aplicar a próxima etapa do plano. E dentro de mim, a frieza da vingança se misturava com a certeza de que ele sentia finalmente que algo estava errado. Eu sabia que Fabiano ainda estava longe de perceber a extensão do que viria. Cada passo meu era calculado, cada gesto estudado, e a tensão que ele sentia era apenas o início do que seria a justiça silenciosa que eu vinha construindo pacientemente. Chegou o dia em que toda a paciência, todo o silêncio e cada gesto calculado encontrariam sua recompensa. Fabiano ainda se movia pelo apartamento com aquele ar de segurança que eu conhecia, mas cada passo dele carregava agora uma tensão silenciosa que ele mesmo não compreendia. Eu sentia o coração acelerado, não pela ansiedade, mas pelo poder que nascia do controle que finalmente tinha sobre a situação. Cada detalhe que observei nos últimos dias se alinhava agora para o clímax do meu plano, e a sensação de que a justiça da vida estava prestes a se manifestar me dava forças para manter a serenidade. Ele tentou iniciar a conversa como fazia sempre, usando charme e palavras doces, mas eu permaneci calma, cada gesto meu carregado de significado. Sorri apenas uma vez, de forma leve, e notei imediatamente o desconforto em seus olhos. Ele não entendia o que acontecia. Eu podia sentir a inquietação crescendo, a insegurança se infiltrando como uma sombra que não podia ser ignorada. Era o poder do silêncio, da mudança, da mulher que se recusa a ser manipulada. Cada olhar que ele lançava carregava perguntas que eu não precisava responder. E isso era a parte mais deliciosa da minha vingança silenciosa. Durante o almoço, mantive uma conversa casual sobre fidelidade e respeito, tópicos aparentemente neutros, mas que carregavam camadas de significado. Cada frase que eu dizia, cada pausa que fazia, provocava pequenas falhas de concentração nele, e era nítido o quanto ele começava a perceber que não poderia mais me controlar. Eu observava com atenção, registrando cada reação, cada hesitação, e sentia que o tempo finalmente se inclinava a meu favor. A sensação de poder era quase palpável, e cada microexpressão dele me dizia que meu plano havia funcionado até aquele momento. Depois do almoço, decidi que era hora de intensificar a pressão sem recorrer a confrontos diretos. Envolvi pessoas próximas, discretamente, para reforçar a percepção de que eu não precisava dele para ser inteira. Cada elogio, cada comentário positivo, cada olhar admirado de amigos e familiares se transformava em um lembrete invisível do que ele havia perdido. Fabiano começou a se sentir deslocado, vulnerável e impotente diante da mulher que ele acreditava controlar, e eu percebia que a transformação estava completa. Eu não era mais vítima. Eu era a arquiteta da própria justiça. À noite, ele tentou me surpreender com gestos que antes funcionariam facilmente. Jantar preparado, presentes, palavras doces. Sorri, agradeci,
mas mantive a distância emocional que havia construído cuidadosamente. Ele não percebia que, a cada gesto, reforçava minha posição, que a mulher que ele traíra não apenas sobrevivia, mas prosperava na ausência de controle dele. A tensão era quase física. O ar pesado com perguntas que ele não sabia responder. O que mudou? Por que agora ela parece tão diferente? A primeira grande reação dele veio quando mencionei casualmente planos futuros. Projetos que não incluíam mais sua influência ou aprovação. A inquietação em seu olhar se transformou em ansiedade, e cada palavra minha parecia martelar em sua consciência que nada seria como antes. Eu mantive minha calma, sorrindo levemente, deixando que ele percebesse que estava fora de seu alcance. A sensação de ver a arrogância dele desmoronar silenciosamente era indescritível. A vingança não precisava de gritos, apenas da percepção de que a mulher que ele subestimou não podia ser controlada. Nos dias seguintes, Fabiano tentou retomar o controle, mas cada movimento dele se tornava previsível. Eu já havia preparado respostas e estratégias silenciosas que reforçavam minha independência e o desconforto dele. Cada tentativa de aproximação, cada gesto de charme, era neutralizado com naturalidade, mas carregado de significado. Ele começava a perceber que a mulher que acreditava conhecer não apenas mudara, mas superara a dor da traição, e que a força que emanava de mim era maior do que qualquer arrependimento que ele pudesse sentir naquele momento. A tensão atingiu seu ápice quando, numa conversa aparentemente casual, mencionei novamente fidelidade e respeito, observando atentamente suas reações. Ele se contorceu, hesitou, procurou palavras que não existiam para justificar atos que ele já sabia errados. Foi nesse instante que senti que o momento da verdade havia chegado. Ele finalmente entendia que cada escolha dele havia consequências, e que a mulher que ele ferira não apenas se recuperara, mas agora conduzia o próprio destino. A vitória silenciosa era completa, e o orgulho dele começava a se despedaçar de forma irrevogável. No final da semana, sentei-me ao lado dele, não para confrontar, mas para observar. O olhar dele, carregado de arrependimento e confusão, refletia exatamente o que eu esperava. A percepção de que ele perdera algo que jamais poderia recuperar. Eu não precisei dizer uma palavra. A justiça silenciosa, paciente e calculada já havia sido cumprida. Cada gesto meu, cada mudança sutil, cada decisão inteligente se transformara em prova de que a vingança emocional pode ser mais poderosa do que qualquer escândalo. Fabiano finalmente entende a dimensão de sua perda, enquanto eu, Cíntia, sinto que a dor transformada em força trouxe não apenas vingança, mas a reconstrução de quem realmente sou. A lição é clara. O preço do orgulho, quando mal usado, sempre volta. A casa parecia silenciosa, mas eu sentia cada lembrança da dor transformada em força pulsando em meu peito. Olhando para Sofia brincando no chão, percebi que cada lágrima que derramei, cada noite em claro pensando em Fabiano, havia me levado até aqui, inteira, mais forte e consciente do próprio valor. A vingança não foi apenas sobre fazê-lo sentir, mas sobre me reconectar comigo mesma, reconstruir minha autoestima e provar que ninguém pode controlar quem nasceu para ser livre. Cada gesto calculado, cada silêncio estudado, havia cumprido seu papel, e eu não precisava de gritos ou confrontos para afirmar meu poder. Fabiano, por sua vez, finalmente entendeu que suas escolhas carregavam consequências. O homem que um dia me pareceu perfeito agora via a mulher que traíra se erguendo mais firme do que nunca. Não houve humilhação ruidosa, apenas o impacto silencioso de quem percebe tarde demais que a dor que causou refletia diretamente sobre si. E eu, Cíntia, não precisei mudar quem era, apenas canalizar a força da dor em estratégia e paciência. Enquanto observava a vida seguir seu curso, senti que a lição era maior do que vingança. Era sobre poder, respeito, e a importância de valorizar quem está ao seu lado de verdade. Cada caminho deixa uma marca, e a minha marcou não só Fabiano, mas principalmente a mim.